Eu tenho uma apresentação para passar. Deu certo. Aí. Desde já eu quero agradecer pelo convite que o presbítero Alessandro me fez. Hoje está sendo um culto das mulheres, né? Todas as pessoas que vieram aqui em cima, o Senhor tem usado, são mulheres, nesse mês das mulheres, né? Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nessa noite, a minha oração é que o Senhor faça com que essa palavra seja vivificada nos nossos corações. Amém? Nós vamos hoje falar um pouco sobre uma das maiores influências, uma mulher que influenciou muito o povo de Israel e o povo de Judá. Uma mulher que foi bem promissora na carreira política, mas vamos ver quem é? Jezabel. Essa grande influência é uma influência negativa. Essa mulher, ela tem uma influência tão ruim que eu acredito que nenhuma mãe quer colocar o nome na filha de Jezabel. Semelhantemente, Judas, né? Depois de Judas, o traidor, Iscariotes, ninguém mais quis colocar o nome de Judas nos seus filhos. Então, ela é uma mulher lembrada até hoje por ser uma mulher muito má. Jezabel significa Baal exalta, né? Ela é devota do deus Baal. O seu pai é Etibaal, ele é rei de Sidom. Sidom é a capital da Fenícia, que atualmente é a região do Líbano. E Etibaal também é sacerdote de Baal. Seu cônjuge foi Acabe, rei de Israel. Foi feita uma aliança entre Acabe e a Fenícia para que se mantivesse paz entre os reinos. E nessa aliança, o brinde foi Jezabel. Seus filhos com Acabe foi Acasias, Jorão e Atalia. Nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Jezabel no livro de Reis. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua palavra no primeiro livro dos Reis e permanecesse aberta, tá certo? Nós vamos, para ganhar tempo, nós vamos lendo e comentando acerca dos feitos grandiosos e maléficos dessa mulher. O primeiro texto, 1 Reis, capítulo 16, a Bíblia não fala que ela era sacerdotisa, mas a cultura popular, os historiadores, né, populares, acreditam que ela era uma sacerdotisa também de Baal, mas isso é uma informação extra-bíblia. Ela também era uma devota da deusa Aserá. Vamos lá, 1 Reis 16, dos versos 29 ao 33. Essa é a apresentação dessa mulher. Acabe, filho de Ori, começou a reinar em Israel no 38º do ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Ori, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E, como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, levantou um poste para a deusa Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Essa versão que eu estou lendo é a NVT, tá certo? Meus irmãos,
esse comentário de Jezabel dispensa uma apresentação, né? Acabe, ele não era uma boa peça, não. Nós vemos que Acabe foi influenciado por Jezabel, mas Acabe era um rei perverso também. A palavra do Senhor, como nós acabamos de ler, fala que ele andava no caminho de Jeroboão, quer dizer que ele adorava outros deuses também. Ele foi conivente com os meios de Jeroboão ao fazer bezerros de ouro. E, ainda por cima, para completar, ele se casa com Jezabel. E a primeira lição que nós tiramos, né, desse casamento para nós é a questão do jugo desigual. Nós tratamos nas Escrituras de jugo desigual o relacionamento de uma pessoa que é cristã com uma pessoa que não é cristã. Esse termo jugo vem de um termo assim, da agricultura. Era uma peça que se chamava cangalha, que era colocada em 2 animais, geralmente uma peça de madeira. E quando se trata da agricultura, sempre se colocou 2 bois, 2 jumentos, 2 cavalos. Não colocam um animal diferente do outro, porque assim torna um jugo desigual. Quer dizer, um tem uma força, outro tem outra. E tirando desse cenário da agricultura, traz para nós, traz para o povo de Deus esse ensinamento. Porque Acabe já não era bom. E se casa com uma mulher adoradora de Baal, adoradora de Aserá. Para a nossa vida hoje, nós somos ensinados, por meio da palavra do Senhor, que nós devemos manter a aliança com o povo de Deus. E o primeiro ensinamento que nós temos nessa noite é isso, né? Que nós procuremos, os solteiros ainda, procurem casar-se com uma mulher cristã, com um homem cristão, servo do Senhor. Não um frequentador de igreja, mas um servo do Senhor. Amém? Um outro feito, né? Quando Jezabel chega em Israel, ela, como era uma devota de Baal, ela começa a pressionar Acabe para construir um templo. Então, é construído em Samaria um templo para Baal e postes ídolos para Aserá. Então, com o passar do tempo, Jezabel começa a espalhar a sua fé e meio que determinar que todo Israel tinha que adorar a Baal. Com isso, nós prosseguimos e vemos que uma das ordens dela foi matar os profetas do Senhor. Isso está no capítulo 18, verso 4, que diz assim: certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Então, Obadias, que servia na casa do rei, ele era temente ao Senhor. E como Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor e matá-los, ele escondeu 100 profetas, 50 em cada caverna, e o sustentou. Passando-se o tempo, uma outra ordem, né, da Jezabel foi ordenar a morte de Elias. Nesse interim, quando Jezabel começa a perseguir os profetas do Senhor, foi quando Elias orou ao Senhor e passou para Acabe dizendo que não haveria chuva durante um determinado tempo, até que ele voltasse a dar a ordem que chovesse novamente. Nós sabemos que foram cerca de 3 anos. Decorrendo-se esses 3 anos, a seca estava muito grande, muito perversa. Acabe chama Obadias e diz: Obadias, eu vou para um lado, você vai para outro, porque nós vamos buscar água para dar, pelo menos para os cavalos e as mulas. Quer dizer que o rei Acabe não estava nem aí para o povo. Ele estava preocupado com os cavalos e com as mulas. E quando eles saíram, o profeta Elias voltou, porque Deus o traria de volta a Israel. E quando o profeta Elias voltou, Acabe chamou o profeta Elias de perturbador. E Elias disse: olha, eu não sou perturbador. As suas ações e as ações da sua família é que estão perturbando Israel. E quando Elias volta, acontece todo aquele episódio do Monte Carmelo, né?
Elias pede para Acabe convocar todos os profetas de Baal e de Aserá, que eram 850 profetas. 450 profetas de Baal, 400 de Aserá. Todos viviam custeados por Israel. Jezabel mantinha todos eles financeiramente. Quer dizer, o povo de Deus era que sustentava os profetas de Baal e de Aserá, 850 profetas. Quando acontece toda aquela situação do Monte Carmelo, que foi proposto o desafio do sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro, e os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando, e quando Elias montou o seu sacrifício e orou ao Senhor, e disse: Senhor, se eu sou um profeta do Senhor e o Senhor é Deus, que o Senhor faça descer fogo, e assim aconteceu conforme a oração de Elias. Passado essa situação, Elias convocou todo o povo de Israel e disse: olha, segurem os profetas, não deixem escapar nenhum deles, porque vocês pagarão com a vida. Elias matou todos os profetas de Baal. E Acabe voltou para casa e contou tudo a Jezabel. Nisso, depois de ter matado os profetas de Baal, Elias vai para o monte orar. O episódio da pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando Elias ora ao Senhor e vê aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, eles ordena a Acabe, comunica a Acabe que vai embora porque virá uma grande tempestade. E Deus deu tamanho poder a Elias que ele saiu correndo na frente dos carros de cavalos, né, movidos a cavalos, de Acabe, chegou primeiro. Quando Acabe chegou em casa, contou toda a situação a Jezabel, e Jezabel ficou possessa. Né? Foi quando ela manda ordenar a morte de Elias. 1 Reis 19, verso 1 e 2. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã nessa hora, eu não fizer com você o que você fez aos profetas de Baal. Nós sabemos da história, nós sabemos que Elias ficou com medo, temeu pela sua vida e foi se esconder. Quando passa-se um tempo, uma outra situação, Elias está lá escondido, depois Elias volta. Depois surge a situação de Nabote, que Jezabel orquestrou a morte de Nabote. Nabote, nós vamos ver agora, 1 Reis 21, são versículos salteados, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Primeiro, verso 5, que diz assim: qual é o problema? Isso Jezabel falando com Acabe. Qual é o problema? Pergunta sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Verso 7. Afinal, você é rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levante-se e coma alguma coisa, e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Quer dizer, Acabe estava triste porque queria comprar a videira de Nabote, que era perto do seu castelo, e como a videira eram terras de herança, não podia ser vendida, isso conforme a lei do Senhor. Acabe se entristece, fica lá sem querer comer, emburrado, e Jezabel chega perante ele e diz: olha, por que você está assim? Será que você não é rei? Será que você não é o governante de Israel? Então, ela maquina a morte de Nabote. Verso 14 e 15 é o que nós vamos ler. O que foi que ela fez? Ela mentiu, ela usou o selo do rei, enviou cartas, ela levantou 2 testemunhas falsas. Para quê? Na lei do Senhor. Ela usou a lei do Senhor contra Nabote. Dentro da lei do Senhor, ela disse que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Então, ela orquestrou tudo. No verso 14,
Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel. Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: lembre-se da videira de Nabote. Se recusou a vender. Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe não quis nem saber o que aconteceu. Ele se levantou e foi olhar para a videira. Em 2 Reis, capítulo 9, vamos para lá. Enquanto os irmãos abrem, depois desse episódio, Deus levanta o profeta Elias e leva-o para falar com Acabe, porque Deus ficou muito irado com Acabe, porque ele foi conivente com a morte de Nabote, sendo ele justo. E Deus disse através de Elias que ia destruir a casa de Acabe, assim como ele fez com Jeroboão. Acabe, quando recebe essa notícia, ele se entristece muito, ele rasga as suas vestes, ele fica sem comer, ele fica muito triste, demasiadamente triste e cabisbaixo. Aí o nosso Deus, que é rico em graça e misericórdia, vai outra vez a Elias e diz: Elias, vês como Acabe se humilha diante de mim? Por ele ter se humilhado, não trarei destruição à sua casa. Olha só, meus irmãos, como Deus, o nosso Deus a quem nós servimos, é rico em graça e misericórdia. E o Senhor me trouxe à memória que todas as coisas o obedecem. O Senhor chama as estrelas e nenhuma falta, Ele chama cada uma pelo seu nome. O Senhor dá ordem aos leões para que não coma Daniel e os leões não comem. O Senhor dá ordem aos gafanhotos para irem, para saírem do povo de Israel e eles obedecem. O Senhor diz: aquieta-te, mar, cala-te, vento, e eles obedecem. Só nós temos a ousadia de não obedecer ao Senhor. Só nós. A palavra do Senhor diz que os demônios creem e estremecem diante desse Deus. Nós temos essa ousadia de desobedecer a Deus. A morte de Jezabel. Por conta de todos esses feitos, o Senhor suscita uma profecia. Ela foi cumprida cerca de 10, 11 anos depois, com a morte de Jezabel. No capítulo 2, no livro 2, capítulo 9, do verso 30 ao 37, diz assim: quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado de Jezreel, pintou os olhos, arrumou o cabelo e sentou-se à frente de uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: veio em paz, assassino. Você é como Zirim, que matou o seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram, a contaram a Jeú. Ele disse: isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo de Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Meus irmãos, que morte terrível. Sendo uma mulher terrível, cabia uma morte terrível. E assim se cumpriu a palavra do Senhor na vida de Jezabel. Jezabel é sinônimo de idolatria, de feitiçaria, de orgia, de crueldade, de rebeldia, de mentira e de manipulação. Até hoje, ela é sinônimo
dessas qualidades aí. Mas nós podemos pensar, essa maldade toda estava só sobre Jezabel? De forma alguma. Essa maldade está espalhada na face da terra, em toda a humanidade. Paulo, na carta aos Romanos, diz o seguinte: estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, de avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença, a justiça de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as fazem, os que as praticam. Romanos 1, do 29 ao 32. Meus irmãos, uma outra lição que nós devemos tirar dessa palavra é acerca da associação. Jezabel, semelhantes ou discrepantes, né? Semelhantes ou diferentes. Trazemos para nós hoje uma autorreflexão. Nós estamos sendo associados a quê? Nós, como cristãos do Senhor, estamos sendo associados a quê? Nós podemos pensar, não, mas eu jamais cometeria pecados como Jezabel. É verdade. Mas não deixa de ser verdade que se nós estamos sendo associados com essas coisas, nós também estamos pecando. Será que nós estamos sendo associados a uma barraqueira? Será que as pessoas que olham para nós, olham para Fernanda e dizem, lá vem a barraqueira, a encrenqueira, a religiosa, que ora é de um jeito, ora é de outro? O Senhor nos chama para termos uma conduta constante, sermos cristãos em todo lugar, em todo tempo, na igreja, fora da igreja, na escola, no trabalho, em todo tempo. Será que quem olha para mim, quem olha para você, pode dizer, aquilo ali é um sem palavra, marca uma coisa e não cumpre, compra e não paga? Ou fulano é arrogante, fulano é autoritário. Essas coisas fazem parte da nossa natureza caída e pecaminosa. Mas nós temos um Deus que nos lava, nos redime, nos purifica de todas essas coisas. E por mais que esse tipo de atitude ainda exista em nós, uma vez que nós conhecemos a palavra, nós precisamos nos submeter à palavra, pois ela é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Pensando em associação, nós passamos pelo carnaval esses dias. E no carnaval, muitas vezes a gente até se surpreende, porque está cada vez mais explícito a festa satânica, a festa que comemora os deuses de matrizes africanas. E a gente vê pessoas ali colocando uma máscara, mas, na verdade, elas estão tirando as máscaras e vivendo aquilo que realmente são. E, de certa forma, isso pode até trazer algum escândalo para nós, porque nós não comemoramos o carnaval. Campina Grande não é tão afetada com o carnaval, mas o São João está vindo aí. E o São João afeta Campina Grande. E o São João, nessa época comemorativa, começa a despertar no cristão a vontade de escutar o forró gospel, a vontade de se vestir da mesma forma, a vontade de se comportar do mesmo jeito, o pensamento de ir ao local das festas não tem nada a ver porque é cultura. Meus irmãos, toda a influência de Jezabel no reino de Israel se prolongou até Judá durante anos e anos, e nós sabemos que é por conta da cultura.
A desculpa que se existe hoje é por conta da cultura. As religiões de matrizes africanas adentraram o Brasil, os meios de comunicação, as vias por telefone, internet, mas ninguém pode dizer nada porque é cultura. Para nós, muitos de nós podem dizer, não é o São João, eu não vou adorar João, eu não vou para lá para me prostituir, eu vou para comer alguma coisa, para dar uma passadinha ali, vou ver alguma coisa, a quadrilha, porque é cultura. Mas, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com a associação. Porque o Senhor nos chamou para sermos um povo separado. Se nós quisermos comer pamonha, canjica ou qualquer alguma coisa do tipo, nessa mesma rua nós temos uma casa que vem do ano inteiro. Nós não precisamos ir para lá. Nós não precisamos nos vestir igual. Nós não precisamos falar igual. Nós não precisamos ouvir as mesmas músicas. Porque o que difere é uma letra. Mas os arranjos, os efeitos musicais são os mesmos. E nós estamos vendo que ano após ano tem adentrado na casa do cristão. E o Senhor não quer que nós passamos por isso. O Senhor nos quer longe dessas coisas. Porque Ele quer um povo separado para Ele, em todo o tempo. Nós estamos na época que vivemos um evangelho humanista, que o evangelho da prosperidade já passou. Agora é o evangelho humanista, né? Aquele que a gente tem que se sentir bem, aquele que nós temos que ser elogiados, que temos que ser notados, aquele que só fala do amor de Deus. Mas fala-se do amor de Deus dentro do conhecimento de cada um. E assim nós criamos um Deus para cada um de nós. Um Deus que não está nas Escrituras, mas está na minha mente, no meu coração. E o Senhor não deseja isso para nós. O Senhor deseja que nós nos debrucemos em Sua palavra e aprendamos dEle. Muitas e muitas pessoas estão crendo no Evangelho de que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E nós vemos isso na cruz do Calvário. O principal e maior ato do nosso Deus, demonstrado na cruz, é um ato de amor por nós. Mas também é um ato de justiça, porque Ele é justo. O que Deus espera de nós, meus irmãos? Paulo, à igreja de Corinto, ele diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Aquele pensamento que passa na mente do ser humano de que eu vou dar conta da minha vida a Deus. Eu só vou prestar contas de mim, dos meus atos a Deus. E o que eu faço ou deixo de fazer não importa. Isso é mentira, porque o próprio Deus tem nos instruído que nós não devemos dar motivo para ser tropeço na vida de ninguém. Quer seja os de dentro da casa do Senhor, quer seja os de fora, nós temos que dar testemunho. Em todo lugar, meus irmãos, nós vivemos uma vida, fomos chamados por Deus para glorificar a esse Deus que morreu por nós e para atrair pessoas para estar diante dele. E não para repugnar essas pessoas, nós devemos ser meios que atraem para Deus. Quanto às mulheres, o que Deus espera de nós. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, né, maduras, que tenham conduta reverente. E eu sublinhei aí esse termo, conduta reverente, porque ela envolve sentimentos, envolve comportamento, envolve vocabulário, envolve vestes. É todo o nosso ser diante do Senhor. Quão ruim é estar diante de uma pessoa murmuradora, diante de uma pessoa que só se queixa, que só fala mal, é tão ruim. Há um provérbio que diz que até o tolo se passa por sábio se estiver calado.
Então, nós temos visto muitas mulheres até bem vestidas, elegantes, bonitas, mas quando abrem a boca, a gente prefere que tenha ficado calado. Porque não sai nada que edifica, nada que agrada, nada que glorifique a Deus. Não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Aqui eu abro um parêntese. Nos nossos dias, isso não convém mais, amados. Beber não convém. E os irmãos podem até pensar, não, isso é radicalismo da irmã, mas não é. É a questão da associação. Meus amados, se alguém vir um cristão bebendo, vai despertar duas situações. Uma é dizer, que coisa feia um crente bebendo e crente bebe, é? Eu jamais quero ser um crente para ser como essa pessoa. A outra situação, se um dia eu me converter, eu quero ser igual a essa fulana, porque nem parece que é crente. Não é verdade? Ou é feio, escandaliza, ou você nem parece que é cristão. E muitos pensam, não, eu bebo porque eu sou maduro. Mas não tem nada a ver com maturidade, meus irmãos. Na verdade, você está sendo insensato e atraindo pessoas para o tropeço. Sejam mestres do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, nesse mundo de hoje, que cria mulheres para serem empoderadas, para trabalharem fora, para ter o seu próprio dinheiro, para não querer saber de casa, de marido nem de filho. O Senhor nos instrui a sermos boas donas de casa, a amar os nossos maridos e amar os nossos filhos. A sermos sensatas, puras, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Meus irmãos, e o que é que tem a ver eu amar o meu marido, amar o meu filho, ser boa dona de casa com difamar a palavra? A palavra do Senhor diz que o meu primeiro ministério é a minha casa. Eu tenho que ordenar a minha casa, atrair o meu filho, minha filha, meu marido a Cristo. Irmãos, até no serviço ao Senhor. Não adianta deixar a nossa casa toda bagunçada e estar somente na casa do Senhor. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Primeiro é nossa casa. E eu não estou falando de ser serva da casa e a todo momento, se vê uma poeirinha, está ali limpando, não. Não é isso. Mas nós temos que ordenar primeiro, edificar primeiro a nossa casa. Quanto aos homens idosos, maduros, que sejam moderados, tenham autocontrole, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Tito 2, versos 2 e 6. Meus amados, seja gentil com sua esposa, seja amável com sua esposa, honre a sua esposa, porque é muito mais fácil uma mulher se submeter a um homem que a ama, que a trata bem, do que a um homem arrogante, do que a um homem autoritário. Porque nem os animais se submetem aos seus donos quando eles são assim. E eu não estou falando que a submissão feminina depende do tratamento do marido. Não, não é isso. Eu tenho que cumprir o meu papel como mulher. E o homem tem que cumprir o seu papel como homem. E Deus honrará os dois. Todos nós, fomos levantados para sermos representantes de um reino. Como representantes de um reino, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Meus irmãos, se nós entendêssemos um pouquinho mais sobre a realidade do céu, sobre a obra de Cristo, nós nos submeteríamos muito mais. Nós honraríamos muito mais, glorificaríamos muito mais.
nós nos daríamos muito mais ao Senhor. Se nós entendêssemos o que está escrito, que o mesmo poder que operou sobre Cristo ao lhe tirar da morte, é o mesmo poder que está sobre nós, para nos dar vida, nós estaríamos debruçados aos pés do Senhor em todo o tempo. E assim, se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, outrora a gente poderia ser arrogante, mentiroso, blasfemador. Outrora a gente poderia ser todas essas coisas que nós já vimos aqui hoje. Mas uma vez que o Senhor nos transformou em nova criatura, as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E inclui a nossa visão de mundo, a nossa visão, os atores que nós admirávamos, os influencers que nós admirávamos, as músicas que nós gostávamos, a programação da TV que nós gostávamos, tudo isso passou. Nada mais tem valia diante de nós, porque a nossa visão agora é outra. A nossa visão é a visão do reino, é a visão daquele que foi transformado, regenerado pelo Senhor. Então, nada daquilo que ficou para trás deve trazer ou suscitar desejos mais à nossa vida. Aquilo ficou. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Eu gostaria de concluir com esse pensamento do pastor Marcos Granconato. Ele diz assim: se nós entendêssemos a obra de Cristo e o que Ele fez por nós, passaríamos os primeiros 200 milhões de anos da eternidade aos seus pés, só dizendo obrigado, obrigado, obrigado. Meus irmãos, eu sei que é muito pouco o que nós pensamos sobre a realidade do inferno. Pouco se comenta, pouco se medita, pouco se estuda. Mas se nós estudássemos, nós meditássemos um pouco mais, nós entenderíamos que toda sorte de pecado só pode ser pago na cruz do Calvário ou no inferno. Aqueles que não têm os seus pecados pagos na cruz do Calvário estão fadados e condenados ao inferno. Meus irmãos, o inferno foi preparado por Deus. Não é a ausência de Deus, é a ira de Deus. É a ira de Deus sobre Satanás, seus demônios, sobre a besta, sobre o anticristo, sobre os filhos da desobediência. Sobre pessoas más, como Jezabel, que nós vimos hoje. Sobre pessoas assassinas, corruptas, sobre aquelas que fazem toda sorte de males. Todas estarão sofrendo eternamente. O Senhor compara o lago que arde com fogo e enxofre ao Gueena, a um antigo lixão que havia no lado de Israel. E ele diz que o lago que arde com fogo e enxofre é um local onde o fogo não se apaga, nem o verme deixa aquele lugar de sofrimento, de angústia, de dores. E é também um local para aqueles frequentadores de igreja que passaram a sua vida inteira achando que estavam servindo ao Senhor. E passaram a sua vida inteira com o coração endurecido, mas vivendo uma religiosidade. Aqueles que um dia se colocarão diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos, fizemos maravilhas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Todos esses. Aquelas pessoas que o Senhor traz à nossa memória, que aparentemente são boas, moralmente boas. Aquelas que, da nossa família, do nosso sangue, a gente sabe que não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador. O local que cabe para elas e para qualquer pessoa que não nasceu de novo é o inferno.
Porque o nosso Deus é justo. Porque o nosso Deus é fiel. Porque o nosso Deus cumpre a sua palavra. Porque o nosso Deus não muda. Porque o nosso Deus é misericordioso e nos dá a oportunidade hoje de estar aos seus pés. Se nós entendêssemos verdadeiramente o que Jesus fez por nós, nós não nos calaríamos quando tivermos oportunidade de falar da sua palavra. Nós não omitiríamos o evangelho para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que passam no caminho conosco. Nós teríamos muito mais vontade de apresentar a esse Deus que tudo fez por nós. Vamos ficar de pé? Eu quero orar rapidinho, finalizando. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, como nós glorificamos o Teu santo nome por o Senhor ser tão bondoso, tão maravilhoso, tão glorioso, por toda a majestade estar diante do Teu ser, ó Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor estendeu a sua mão e nos levantou e nos tirou do lamaçal do pecado, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus o Cristo, o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Aquele que é, que era, o que há de vir, o vitorioso, todo-poderoso. Aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor abriu o nosso entendimento e hoje nós podemos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tiraste de nós o coração de pedra e colocaste o coração de carne, voltado a Te adorar, porque o Senhor colocou o Teu Espírito Santo no nosso ser, ó Deus, para nos guiar conforme a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por toda a obra maravilhosa e redentora do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo colocar entendimento em nós, para que nós possamos glorificar cada vez mais e nos entregar diante de Ti, Senhor, fazer a Tua vontade. Ó, Senhor, que nós possamos ser como João Batista, Senhor, que cada vez mais nós possamos diminuir e o Senhor crescer nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser mulheres reverentes, homens bondosos, ó Deus, que creem na Tua palavra e se submetem a ela, Senhor, que vivem para glorificar o Teu santo nome, quer bebamos, quer comamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Ó Senhor, coloca, Senhor, impregna nos nossos corações. E nós precisamos, ó Deus, de Ti. Que nós precisamos honrar o Teu santo nome, Senhor. Que nós carregamos o nome de Cristo na nossa vida. E que na nossa frente está o Senhor. Não é mais Fernanda, não é mais Charles, não é mais a nossa vida, mas o Senhor que reina em nós, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos faz, Senhor, praticantes da Tua palavra a tempo e a fora de tempo. E que se há alguém aqui nessa igreja hoje, Senhor, que não tem convicção, Senhor, de que nasceu de novo, que possa, Senhor, orar ao Senhor e pedir socorro, Deus. Socorro, Senhor, eu quero estar aos Teus pés. Eu quero me debruçar, Senhor, na Tua palavra, no conhecimento de Ti. Eu quero ser transformado pelo Teu poder, Senhor. Que nós possamos, todos nós, ó Deus, possamos ter convicção de que há um Deus dos céus que cuida em todo o tempo das nossas vidas. Ó Senhor, que nós possamos falar do Teu Evangelho com intrepidez e com ousadia, Senhor. Sabendo o destino, Senhor, que está reservado para aqueles que não Te conhecem. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, dos nossos familiares que não Te conhecem. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos vizinhos que ainda não Te conhecem, que não ouviram falar de Ti. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo.
É assim, Senhor, que eu te oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.